Amigos, o governo federal declarou guerra a São Paulo. E eu não tô falando daquelas declarações da Marcelle Decoté e o Ministério da Igualdade Racial. Eu tô falando de ações claras e diretas tocadas pelo governo federal e pelos seus aliados do PSOL em São Paulo, de olho na destruição do Tarcísio e na eleição de Boulos para prefeito da capital. Entenda tudo, esse vídeo é bem importante, tem tudo a ver com a guerra que a gente tá vivendo. Roda a vinheta. Amigos, antes de continuar, por favor, olha aqui, ó, promoçãozinha da Valete, tá? mbl.org.br/agro. São os últimos exemplares dessa edição sensacional da Valete, que você vai poder comprar avulso. Nós estamos fazendo agora uma promoçãozinha do avulso final. Vai lá, se inscreve no link, nós vamos entrar em contato e você vai comprar. Vem fazer parte do time da Valete. E lembrando que quem é assinante da Valete vai de graça no congresso. Quem é assinante do clube tem um baita desconto. E se você for de fora de São Paulo, se você tiver com alguma dificuldade mesmo de São Paulo, entra no link mbl.org.br/VC no congresso e nós vamos viabilizar sua vinda para o congresso do MBL. Passado esse pequeno momento merchan, vamos direto ao ponto, porque o assunto é extremamente grave, tá? Vamos lá. Vocês acompanharam um certo processo que está rolando aqui. Tudo começou com uma greve de estudantes que estavam reclamando, supostamente, nossos estudantes muito produtivos da USP, estavam reclamando que não havia professores. Estamos reclamando das contratações. Aí a aliança que a reitoria tem com os alunos, ela meio que acaba, né? E aí os alunos começam a armar uma greve de estudantes. Eu sei que eles foram lá e marcaram uma pequena manifestação. E para mostrar que a gente já estava entenado do que ia acontecer, dá uma olhada no vídeo que eu gravei comentando a manifestação deles. Estudantes da USP. Lula sai do chão. Unir USP, Sabesp, Metrô e CPTM, greve geral contra Tarcísio. É contra o Tarcísio aqui em São Paulo. Pois é, eu já estava prevendo que pelas próprias faixas dos estudantes, aquilo ia virar o que se tornou. Um ataque orquestrado contra o governo de São Paulo e contra a figura do Tarcísio. E isso precisa ser colocado aqui. Porque é uma greve que começa como, vamos dizer, um pleito de estudantes vagabundos lá da USP. Depois ele se dirige ao pessoal da Sabesp, aí o pessoal da CPTM, o pessoal do metrô, aí do nada você tem uma greve dos funcionários do aeroporto de Guarulhos. E isso com outras categorias tentando se organizar para criar outras greves em cima. Aí você fala, pera, tem algo aí. Por que tantas greves paralisando o sistema de transporte em diversos modais, seja avião, seja metrô, seja trem, atrapalhando o trânsito de carros em São Paulo capital? Olha só. Tem algo, e nós não podemos achar que isso vamos dizer, não tem relação com a realidade ou com os fatos políticos recentes e vindouros, tá? Até porque, para demonstrar que tem relação, o governo federal postou este meme aqui, tá? O que vocês estão vendo aí é basicamente eles anunciando que vão fazer obras no metrô em São Paulo. É o PAC do metrô, o que significa para você que mora em São Paulo que talvez daqui a 30 anos você tenha um metrô à disposição, porque na prática as obras da Copa de 2014 não estão prontas até agora, né? A gente já tá indo para a Copa de 2026 e não tem as obras que foram prometidas para o PAC da Copa do Mundo e as obras, os investimentos de infraestrutura que a gente ia ter para a Copa do Mundo. Então era tudo enrolação, obviamente, a gente sabe disso, e isso aí é só enrolação e o governo federal tentando tirar uma casquinha em cima de um sofrimento que está sendo gerado pela esquerda aqui em São Paulo. Mas obviamente que não é só porque a esquerda não gosta de gente, que a esquerda é uma corja de malandros. Não é só isso, tá? Isso aqui a gente ficaria reduzido a mera crítica política. Tem uma estratégia aí e tem um plano. A gente foi conversar com pessoas dentro do campo da esquerda para entender os elementos dessa greve. E aí a gente começa a perceber que tem alguns pontos que são muito interessantes, tá? Primeiro dos pontos, e talvez o ponto mais importante, não envolve Guilherme Boulos. Essa é a primeira vez que é ensaiado um ataque geral tocado pelas esquerdas e seus afiliados em sindicatos e organizações estudantis contra o governo do estado de São Paulo, em especial porque o Tarcísio, como mostra as pesquisas de opinião recentes, ele está muito bem avaliado. Na verdade, dos grandes políticos brasileiros, o Tarcísio ele vem vivendo uma espécie de lua de mel, ele é o que está melhor avaliado de todos. A rejeição dele não é tão grande quanto o Bolsonaro, mas ele traz o bônus do bolsonarismo, ou seja, ele traz a parte boa em termos de avaliação do bolsonarismo, mas sem a rejeição. Isso significa que eleitores do Lula avaliam como boa a gestão do Tarcísio. O Tarcísio vem tocando o governo dele no seguinte método: poucas polêmicas, mas um direcionamento claro e uma certa obediência em atos públicos ao Bolsonaro.
Ele é esperto em fazer essa obediência porque ele já percebeu que o bolsonarismo não liga muito para coisas programáticas. Ele liga para demonstrações públicas de fidelidade, lealdade e até amor ao Bolsonaro. E isso o Tarcísio entrega. Ele entrega esses atos, o público bolsonarista fica feliz, e ele, como governador, tá tocando a agenda dele e não tá sendo um governador ruim. As pessoas se sentem mais identificadas com ele do que com os governadores tucanos. Isso cria uma avaliação muito positiva, faz com que ele seja o grande eleitor aqui para 2024 e também para as prefeituras ao redor do estado, atrapalhando os planos do PT. E vamos lembrar, o Edinho do PT é o presidente agora da Frente Nacional dos Municípios, dos prefeitos. Então o PT, ele mesmo que é do estado de São Paulo, ele quer avançar aqui no estado e ele vê o Tarcísio fazendo esse avanço. Então tem uma guerra aqui por municípios que se você diminui a popularidade do Tarcísio, você consegue crescer no lugar dele. E essa é uma das lógicas do governo federal, tá? O governo federal já fez práticas similares anteriormente? Já. O PT, e aí tô falando dentro e fora do governo federal, sempre orquestrou grandes greves para fazer um enfrentamento, para poder cercar os governos estaduais, especialmente o governo de São Paulo, que ele nunca conseguiu tomar. E isso aqui é uma primeira movimentação similar ao que o PT sempre fez. Mas ela não para aí, tá? Há um interesse também do senhor Guilherme Boulos em vencer as eleições em São Paulo, e o entendimento de que essas greves, elas podem beneficiá-lo. Eu gravei um vídeo, tá? E esse vídeo tratava o seguinte, um tiro no pé do Guilherme Boulos. Como esse tema pode afetar a imagem dele como um grevista, como um apoiador de greves. E na prática, a Sâmia Bonfim, que é do PSOL e é deputada federal, não é uma da inimiga do Boulos, mas é do PSOL, ela já estava comemorando a greve. E eu falei, isso pode ser um tiro político e um tiro forte no pé dele. Mas aparentemente, o que tá pintando é que o Boulos entende isso. O Boulos não tá ligando, que ele acha que o cidadão paulistano simplesmente vai se esquecer dos fatos, mas ele acha que o dano, na verdade, ao governador de São Paulo será permanente. E a população em si não vai entender que o Boulos, que é do movimento social, de uma corrente de esquerda mais radical, que apoia essas greves, não é o responsável por esse mal-estar, e o mal-estar é sempre o governante em questão. No caso, o Ricardo Nunes na prefeitura de São Paulo e o Tarcísio no governo. Você fala, mas o Nunes não é o responsável por isso. Ele não precisa ser, o cidadão não entende isso. Ele não entende que é a jurisdição de um, jurisdição de outro. Ele só acha que quem governa ele não está atendendo bem. E nesses temas que envolvem serviços públicos com transporte, o cidadão não linka com o governo federal também. Então é uma coisa que blinda o Lula e fica, vamos dizer, circunscrito aos administradores mais próximos, no caso o prefeito da capital e o governador. Então na imagem, na cabeça deles, esse conjunto de greves pode atingir fortemente o Tarcísio. Portanto, basicamente, o governo federal e o seu aliado Guilherme Boulos, de acordo com o que a gente vem apurando, eles estão fazendo uma política de terra arrasada, de destruição total de determinados territórios ou cidades, para que o adversário seja destruído e não tenha muita guarida, tá? Então, o problema é que a terra arrasada é São Paulo, o problema é que é uma punição real, não agora uma punição, de certa forma, figurativa, como o da Marcelle Decotet, que fez um ataque preconceituoso e xenofóbico aos paulistas. Esse aqui é um ataque material a São Paulo. A sua vida, nessa terça-feira, ficou ruim, na próxima quarta-feira ela continua ruim e na quinta-feira vai continuar ruim. Os prejuízos, não só para o município, mas para o estado, em termos de arrecadação, produtividade, contratação, são bilionários, tá? E o Brasil inteiro perde com isso. Mas pro PT e pro plano político do PT, tá tudo bem, tá tudo bem. Eles seguem nessa linha. Talvez o PT possa averiguar daqui a 1-2 semanas se o efeito da greve, tocada por a turma deles, contra seu inimigo, gerou um efeito político. Vamos supor que subiu a rejeição do Tarcísio. Aí o PT vai falar, ótimo, muito bom, estamos emparedando eles. Isso aqui também precisa ser entendido da seguinte maneira. Os movimentos sociais ligados a eles se fortalecem com a chegada deles ao poder. Depois eles perdem aquele afã, aquela energia. Mas inicialmente eles se fortalecem. Você pode perceber que no próprio governo Bolsonaro, os movimentos ligados ao bolsonarismo se fortaleceram inicialmente, tá? E na verdade o Bolsonaro manteve eles energizados até o fim. As esquerdas precisam manter sua militância energizada. E eles estão fazendo isso. A militância está energizada, atacando um inimigo que o PT enxerga como muito perigoso, porque o Tarcísio com essa avaliação é, se não um candidato para 2026, um grande eleitor para 24, para 26, e figuras como Guilherme Boulos entendem o seguinte, se eles aumentam a rejeição dos adversários locais, se o Tarcísio não é o grande eleitor, fica sobrando simplesmente um outro nome como capaz de influenciar nas eleições de forma única aqui no município. O nome dele é Luiz Inácio Lula da Silva. Aqueles que eles tentam limpar, não melhorando o seu desempenho como governante, mas simplesmente sujando os outros ao redor. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e abraços para todos vocês. Mais de 10 mil pessoas em 7 edições. Os maiores nomes da política brasileira reunidos em um só lugar. Aulas com os principais intelectuais da direita no país.
Debates, congresso simulado, atividades criativas, a maior e mais completa imersão na política que você pode ter. Vindos de todo o país, caravanas de militantes e apoiadores. O Congresso Nacional é mais que um evento de política, é uma experiência. Quer saber o destino do MBL em 2024? Garanta já o seu ingresso. Vagas limitadas. www.mbl.org.br/congresso